Olá, gente, boa tarde. Boa tarde a vocês. Nós estamos aqui no canal à esquerda para mais um bate-papo diário. Eu, Lindbergh Farias, vocês estão vendo aqui o nosso convidado, ele já esteve algumas vezes conosco, o Bruno Moretti. E por que o Bruno Moretti hoje? O Bruno é economista e também atua já há muito tempo com a bancada de senadores e senadoras do PT, não é? E ele é economista e é uma das pessoas que mais domina essas questões. Então, a gente desde já agradece você, viu, Bruno? Eu sei que vocês estão no corre-corre hoje, mas é muito importante que a gente compartilhe as verdadeiras informações sobre esse tijolaço. É um pacotaço, mas é uma tijolada, um tijolaço, assim, nos direitos sociais, na estrutura de um Estado brasileiro solidário que distribua a renda. Ou seja, pelo que eu percebo, Bruno, o pacote, o conteúdo dele é o contrário do discurso deles, é o contrário, não é? E nós não vamos deixar essa falácia passar assim, dessa forma. Agora, temos muita coisa para falar, não é, Lindbergh? É o leilão da Petrobras, que fala sobre o futuro de cada um de nós, vamos tocar rapidamente sobre isso. Falar ainda do caso Bolsonaro, Casa 58, que a cada dia aparece uma novidade que enrola mais ainda a família. Mas, Lindbergh, antes da gente começar a falar disso tudo, eu li alguma coisa, não sei se foi um zap que eu recebi, em relação a você. O que aconteceu? Teve algum julgamento em relação a você aí no Rio de Janeiro? Não estou ouvindo. Desculpa o som. Comece de novo. Vanessa, teve uma decisão aqui de um juiz de primeira instância que me condenou, veja bem, me condenou porque a Prefeitura de Nova Iguaçu usou um solzinho nos seus materiais. Um sol era uma marca da gestão da Prefeitura. Né? Então, ele me condenou dizendo que isso era promoção pessoal. A questão, Vanessa, eu nunca usei um sol... Em campanha. Em campanha. Nunca usei o sol como campanha. Você sabe aquele tipo de coisa? Prefeitura trabalhando por você e tem uma marcazinha, a pessoa trabalhando? Sim, claro. Era a marca da gestão. E foi esse sol. E ele me condenou por promoção pessoal. Eu digo o seguinte, se eu fosse do PSOL, ou se eu fosse o Deus Sol, ou se fosse uma estrelinha. É verdade. Do PT, se fosse né? Uma estrelinha, o cara podia juntar com o PT. Eu acho uma coisa totalmente escandalosa, inacreditável, mas isso mostra o grau de partidarização da justiça brasileira. A sensação que eu tenho é que um petista sendo julgado por essa justiça, ele vai ser condenado, independente do que seja. Aí eu fico vendo o Queiroz com seu Laranjal, não foi chamado para depor até agora. Vendo o que acontece com o Flávio Bolsonaro e o caso do uso de uma logomarca. É escandaloso. Agora, aí onde vem a segunda maldade? O Globo coloca em tudo que é lugar, Lindbergh tem direitos políticos suspensos. O que é uma mentira completa. É uma decisão de primeira instância, não é de segunda instância. Cabe recurso. Mas então eles martelam isso. Eu vou martelando isso. Né? Vanessa, eu quero falar da Dilma. Porque nesse estado de exceção, antes da gente entrar para falar com o Bruno sobre esse pacotaço do Guedes, sobre a sessão onerosa, porque hoje é um dia infernal. Sessão onerosa já houve, privatização da Eletrobras, assinaram hoje, e também a medida provisória que acaba com o monopólio da Casa da Moeda. Tudo ao mesmo tempo. E o pacote do Guedes. E o estado de exceção avançando. Vanessa, eu fiquei horrorizado quando soube que um delegado da Polícia Federal teve a coragem de pedir prisão de Dilma Rousseff, que foi negada pelo Fachin. Então, esse golpe não acabou. Não. Esse golpe não acabou, a gente vive algo muito sério. Agora, Lindbergh, Lindy, fala. Primeiro sobre o seu caso, eu acho isso assim, você tem que explorar muito, Lindbergh. Eu vou publicar, a gente tem que explorar muito porque é que eles estão te condenando. Isso não existe, não há propósito, é isso que você falou.
caracteriza... banir o PT, banir. Então, impedir que as lideranças políticas sejam candidatos. Eles estão aí, eles vão nossa solidariedade, viu, Lindbergh? Fica aqui uma sugestão, divulgue muito isso, porque a maioria de quem sofre processo quer esconder. Faça diferente, divulgue muito, mostre quem é esse juiz, por que ele está fazendo isso. Ora, usar um símbolo que nunca usou em material nenhum, onde é que caracteriza a promoção pessoal? Agora, Lindbergh, a questão da Dilma, sim, eu não acreditei, eu achei que era fake news. Aquele delegado é próximo. Bruno, desculpa, Bruno, que a gente vai entrar no tema econômico. Aquele delegado é próximo do Moro. Ele não faria aquilo sem estar ali com conhecimento do Moro. Olha só como é grave. No momento que eles estão acuados, eles estão partindo para cima. Então, é importante que a gente entenda o que a gente está vivendo. Né? Esse cara sempre teve um projeto que era de aniquilar a esquerda. Então, fazer uma coisa dessa com a Dilma Rousseff, imagina o que seria, Vanessa. Meu Deus, né? Meu Deus. Não, é uma coisa assim. E o período, não é? Bem na véspera, praticamente, do julgamento, da conclusão do julgamento da prisão em segunda instância pelo Supremo, que, aliás, Lindbergh, as pressões estão... o clima está aumentando, as pressões estão se avolumando em relação ao Supremo e principalmente em relação ao presidente do Supremo, ao ministro Dias Toffoli, né? Um grupo de parlamentares... O julgamento é amanhã. O julgamento é amanhã. Então, o grupo de parlamentares foram lá com a assinatura de 43 senadores. Mas, Vanessa, deixa eu falar de outra coisa. Sim, vamos lá. Esses caras passam o tempo inteiro numa disputa de narrativa e eles pegam alguma questão para criar uma fake news invertida. Ontem aquela deputada Carla Zambelli, né? Uhum. Pegou o seguinte, veio para cima de mim. O tal do Elcio de Queiroz, que foi o motorista que entrou para pegar o Rony Lessa, no depoimento dele, ele quis dizer que não era um cara de direita. Aí começou dizendo que gostava do Freixo, que é contra a reforma da Previdência. Aí teve uma hora que ele disse o seguinte: inclusive, eu trabalhei lá em Nova Iguaçu. E fala de mim, foi o melhor patrão que tive, pagava em dia. Aí a Carla Zambelli pega isso para dizer o seguinte: ex-assessor de Lindbergh do PT, envolvido na morte da Maria. Primeiro o seguinte, esse cara nunca foi meu assessor, eu não conheço ele. Se ele trabalhou numa prefeitura de Nova Iguaçu, tem milhares de funcionários, aí é outra coisa. E isso não tem nada a ver com o fato de que depois, lá em 2011, eu já era senador, ele foi afastado da Polícia Militar e ele tinha as postagens dele, Vanessa, postagens de ultradireita, contra direitos humanos, defendendo o Bolsonaro. Então, a verdade é que isso aí, Carla Zambelli, eu respondi ela no Twitter, o filho é de vocês. Esse monstro é criado por essa política de ódio do Bolsonaro. Mas até isso, ontem eu tive que Lindbergh, um debate com Carla Zambelli. Então, vamos recordar um pouquinho, porque eu acho, Lindbergh, que a gente usa pouco esse instrumento das redes sociais. Além desse caso da Carla Zambelli, e vamos lembrar quem é Carla Zambelli. A Carla Zambelli, ela se projetou no golpe, durante o golpe, com aqueles movimentos Vem Pra Rua, Brasil Livre, esculhambando todo mundo, disse que tinha que acabar com a corrupção e tal. Pois essa deputada, que também falava contra partido, mas agora é deputada, ela foi pega com a mão na botija, Lindbergh, sabe como? O filho dela entrou no colégio militar sem concurso. Enquanto todos os brasileiros e brasileiras, para entrar numa escola militar, têm que fazer concurso, o filho dela não. Aí ela alegou, mas é segurança, não sei o que, é essa Carla Zambelli. Mas tem um outro fato que eu quero levantar, Lindbergh. Diz que aquela outra que era líder e foi enxotada pelo Bolsonaro, como é o nome dela, aquela deputada? Aquela que era líder do governo, a Joyce. Rapaz, Lindbergh disse que ontem ela chorou na Câmara. Ela chorou porque essa turma, segundo ela, a milícia virtual do Bolsonaro está a perseguindo. E a família dela está sendo atingida, porque estão usando a foto dela, o rosto dela num corpo de prostituta, usando o corpo dela numa cara de porquinho. Lindbergh, você lembra o que esse pessoal, inclusive ela, fazia conosco na época do impeachment? Como nós sofremos. Não, claro, eu lembro da época do como nós sofremos com isso, eles faziam exatamente a mesma coisa. Aliás, faziam pior. Pegaram o nosso telefone comigo. Quantas vezes eu abri o meu telefone, achava que era uma mensagem importante no WhatsApp e via era filme pornô.
olha, me colocando nessas... Não era uma coisa, e agora está lá tudo chorando, Lindbergh. Olha, eu sou daquelas que acredito que a justiça tarda, mas não falha, sabe? Vanessa. Só que quando o pessoal se vê caindo, aí começa a chorar. Ah, eu apoiei, porque ela está sendo descartada pelo Bolsonaro, aí fica fazendo isso. Ou seja, Vanessa, sofrendo. Bruno Moretti vai entrar agora. Você só me permite um comentário, Bruno Moretti, antes da gente entrar no plano do Guedes, na sessão onerosa. Está aqui, Juninho Yashiro. Lindbergh, a PF perdeu sua autonomia no governo Bolsonaro. Olha, pessoal, só não vê quem não quer a escalada autoritária que a gente está vivendo. A autonomia da Polícia Federal, esqueça. Procurador-geral é o Aras. E a política com a imprensa é de intimidação. Olha, eu vou dizer uma coisa a você, viu? Eu estou assistindo o Jornal Nacional. O Jornal Nacional está aparecendo. Eu estou assistindo para ver, depois daquela polêmica com o Bolsonaro, quando o Bolsonaro acusa eles que vai caçar a concessão, a Rede Globo amarelou completamente. O Jornal Nacional está aparecendo... Como é que é aquele programa oficial do governo? Hora do Brasil. Voz do Brasil. Apareceu. A Hora do Brasil. É impressionante. No sábado foram 5 minutos e meio. O Bolsonaro, 4 minutos, Bruno, falando de desemprego, de queda de juros, de reforma tributária, de reforma administrativa. Ontem, na comemoração dos 300 dias, Bolsonaro na TV Globo, fazendo gracinha. Pelo jeito, a Globo só entende essa linguagem, né? Uma linguagem de intimidação. É isso. Nós fomos os maiores republicanos do mundo com eles, e era... Imagina com a gente o que teria sido se tivesse uma casa 58 como essa, Vanessa. Então, para mim, eu, de fato, estou muito impressionado com a covardia, com o papel que a Rede Globo está fazendo. O Bolsonaro está conseguindo. Está conseguindo enquadrar a Globo. Nós temos que reconhecer isso. Agora, vamos entrar para o debate com o Bruno. É porque é tanta coisa, Bruno. Bruno, hoje é um dia, como eu falei, infernal. Sessão onerosa, acabou o leilão. Parece que a Petrobras ficou com a maior parte, né? Menos mal. Eletrobras, queria que você falasse do que foi anunciado hoje sobre a privatização. Casa da Moeda. E o pacote do Guedes também, porque eu tenho conversado com muita gente, pouca gente está entendendo os detalhes desse pacote com o Guedes. Eu acho que esse programa aqui tem que ser um programa também para as pessoas entenderem o que está por trás desse projeto. Vamos começar, Bruno? Comece por onde quiser. Vamos lá, boa tarde. Aí é realmente um dia no parlamento terrível, né? Uma série de ataques de todos os lados e nós correndo para entender do que se trata, especialmente esse pacote que veio sob a forma de 3 propostas de emenda à Constituição. Eu acho, até para a gente informar, né, as pessoas que estão interagindo, nos assistindo, assim, do que é mais básico nesse pacote, numa expressão que eu li ontem do professor Guilherme Mello, não sei se foi ele que cunhou, mas uma expressão muito feliz, é uma espécie de AI-5 econômico, né? Uma proposta que ela cria um estado de emergência fiscal, que na verdade já estaria automaticamente ativado a partir da promulgação da PEC, porque tem a ver com o descumprimento da chamada regra de ouro, que certamente durará até 2024, mais ou menos, e nesse contexto ela autoriza, né, uma redução de até 25% na folha salarial, né, e aí é importante a gente desfazer certos mitos, porque, por exemplo, no caso da União e também no caso dos estados e municípios que poderão fazer essa redução caso haja caso eles atinjam uma determinada situação fiscal, a verdade é que isso afetará, por exemplo, os servidores e os serviços públicos de saúde, de educação, de segurança pública, né? E no caso da União, vale chamar a atenção que estão fora dessa regra de redução de até 25% dos salários, por exemplo, juízes, membros do Ministério Público, não é? Mostrando que realmente trata-se de um Estado, não é? Em que os serviços públicos são cada vez mais tragados, são cada vez mais reduzidos por essas regras e, por outro lado, há uma pequena elite que vai se favorecendo dessas regras. Além dessa questão da afronta direta aos serviços públicos sob a forma de redução dos salários, né, com redução proporcional da jornada, eu destacaria também o que
que pouca gente tem falado, que é uma autorização para fazer uma desvinculação geral das fontes, né? Então, se a gente pega, por exemplo, a vinculação dos royalties do pré-sal à educação, principalmente, mas também à saúde, é interessante notar que eles estão autorizando o seguinte: olha, não gastou o recurso, passou de um ano para o outro, todo ele pode ser usado para o abatimento de dívida, ou seja, você perdeu a vinculação do recurso com educação e saúde. Além disso, eles extinguem, né, o fundo social, que também vai ser um duro golpe sobre o financiamento da educação e saúde, conforme pensado lá no governo Lula. Mas o fundo social, viu, Bruno, é bom você destacar, esse fundo que você se refere é aquele fundo do pré-sal. Exatamente. Não é que esse é o maior fundo, não é? E seria a maior fonte de recursos para a educação. Então, estão propondo extinguir todos os fundos. Então, tem uma proposta específica que é de desvinculação, né, dos fundos, e para que eles se mantenham, eles precisam ser ratificados, digamos assim, por uma lei complementar, mas no caso do Fundo Social, o que está ocorrendo é a revogação mesmo do dispositivo criado no governo Lula, que cria o Fundo Social. Então, como você bem colocou, a gente tem ali as fontes, né, do petróleo, as chamadas rendas petrolíferas, o lucro em óleo do pré-sal, os royalties do pré-sal, eventualmente parcela desse bônus de assinatura que está tanto em discussão aí. Todas essas fontes, né, que abasteceriam o fundo social, elas, por um lado, vão poder ser desvinculadas para o pagamento da dívida, ou seja, elas saem das políticas de educação e saúde e passam a abastecer as engrenagens do sistema financeiro, e, de outro lado, o próprio fundo social é extinto, né? Ele não existe mais, portanto, você quebra essa vinculação entre as rendas do petróleo e o financiamento das políticas de educação e saúde no Brasil. Isso é gravíssimo, né? Porque, na verdade, você tem um modelo de exploração do pré-sal que ele cada vez menos atende ao interesse público, atende ao que a população precisa. Berg. Linde. Bruno, vamos lá. Bruno, eu quero voltar. Vamos lá. Vamos lá didaticamente. Sobre o pacote do Guedes. E essa tal do pacote de emergência, assim que chama? Emergência fiscal. Né? Emergência fiscal. Né? Se você chega ao teto, você pode reduzir salários. Fazer mais o quê? Reduzir 25% do salário dos funcionários e 25% da carga horária, é isso? Exatamente. E mais o quê? Além disso, você não pode criar despesas obrigatórias, por exemplo, fazer os aumentos do salário mínimo acima da inflação, né? Então, é claro que por uma ação, por uma decisão deles, né, discricionária, eles já tinham previsto que não aumentariam o salário mínimo em termos reais, mas o que essa PEC está fazendo, na verdade, é garantir, né, que não haverá aumento real do salário mínimo para os próximos anos. Por quê? Porque, pelo menos até 2024, na verdade, o indicador fiscal que estaria sendo descumprido é a regra de ouro, né, que é um indicador que no resto do mundo pouco se usa, que precisa ser rediscutido porque ele não atende às finalidades de garantir o investimento público, que seria essa a proposta, né? É só a gente reparar que, diante da regra de ouro vigente, os investimentos públicos estão no menor patamar dos últimos anos. Então, a regra de ouro, na verdade, não tem serventia, digamos assim, prática para o que ela se propõe. O que eles querem usar, na verdade, é a justificativa do descumprimento da regra de ouro para acionar os gatilhos e deixar de valorizar em termos reais o salário mínimo, né, de deixar de pagar salário de servidores, reduzir a folha salarial em até 25% e outras medidas, por exemplo, sobre criação de cargos e assim por diante. Mas Bruno, veja... Olha, Bruno, você está olhando para baixo. Olha aqui, olha para cima, que a câmera está em cima. Falar, sim, desculpa. Porque você estava olhando para a gente, né? Você está vendo a gente ali embaixo, né? Eu também cometo esse erro aqui. Vanessa, você quer Não, perguntar? eu quero, porque veja bem, esses gatilhos, porque na realidade esse conjunto de medidas, elas vêm para fortalecer, para consolidar a emenda 95, não é isso, Bruno? Que é a emenda Exatamente. Do limite dos gastos públicos, ou seja, eles estão buscando, através dessas medidas, dessas novas leis, emendas à Constituição, mecanismos factíveis para que eles possam aplicar esse teto, ou seja, piora ainda muito mais as coisas, não é, Bruno? Agora, então, o que nós estamos falando é dessa, que você está, eu imagino que são 3 emendas, propostas de emendas constitucionais, imagino que você esteja falando daquela emergencial, não é?
da emergencial. Então, além dele poder cortar salário de servidor, eu não estou acreditando. Ele retira o Poder Judiciário todo, Bruno? Sim, sim. Isso é escandaloso. Ele retira o Poder Judiciário todo? Isso, Poder Judiciário, Ministério Público, a diplomacia e as carreiras policiais. Isso em âmbito federal, né? Em âmbito federal. As carreiras policiais, ele Polícia retira. Federal, Polícia Legislativa, né? As polícias, a ditadura das corporações. Não, e além disso, viu, Lindbergh? Aras que os promotores estão trabalhando muito, tem que ter 2 meses de férias. Não, mas além disso, Lindbergh, isso já é a preparação para estabelecer as carreiras típicas de Estado, que não vai mais ter servidor público, não vai mais ter, professor não vai mais ser, técnico administrativo, pesquisador, nada, técnico em meio ambiente, não, só vai ter isso, não é, Bruno? Policial, juiz, promotor, só esses serão. Mas, além dessas medidas de contenção, o que mais que ele pode fazer para garantir a aplicação do teto da emenda 95, do teto de gastos? Claro. Então, você bem lembrou, né? Isso é muito importante. No fundo, o que ele está fazendo é criar as condições para cumprir o teto de gasto até 2026. Ele precisa reduzir mais ou menos 4 pontos de PIB da despesa pública, não é? Mesmo com a reforma da Previdência, e para fazê-lo, então, ele está criando esses gatilhos, né, uma vez de cumprida a regra de ouro, para poder aplicá-los e reduzir principalmente a despesa de pessoal. Além disso, né, ele está promovendo essa desvinculação geral de fontes do orçamento e, com isso, ele vai impactar diversas áreas que têm, digamos assim, recursos garantidos para essas fontes, né? Esse caso que nós já citamos é o mais ilustrativo, porque ele, na verdade, retira toda a vinculação das áreas de educação e saúde, principalmente com as rendas do petróleo, né? Além disso, ele retira também, ele mexe ali em outras despesas de pessoal relativas à promoção das carreiras, remuneração das carreiras, tudo, digamos assim, para que ele possa, no fim das contas, ele não tem uma reforma administrativa para fazer. O que ele tem é uma reforma fiscal, né, que, digamos assim, precisa induzir a redução dos serviços públicos. Vale lembrar também que não se trata só do teto de gasto, porque ele está impondo, né, ele está colocando essas medidas, prevendo essas medidas também para os estados e municípios, né? Uma coisa que eu chamo a atenção, que ficou mal explicada, é que eles disseram que vão retirar da PEC, mas claramente fizeram um discurso ontem assim muito errático, porque eles previram o seguinte, que para os gastos mínimos de educação e saúde você poderia juntar, mas também considerar os recursos das aposentadorias, ou seja, as pessoas que são aposentadas nas áreas de educação e saúde, esse valor poderia contar nos mínimos obrigatórios. No caso da União, por exemplo, os recursos de saúde já estão 10 bilhões menores em função do congelamento do piso. Mas eles negaram isso, eles negaram. Mas está no texto, assim, dito literalmente. Aí o discurso é que eles retirariam do texto, entendeu? Mas eu quero aqui deixar bem claro, de forma muito didática, o texto encaminhado para o Congresso Nacional prevê que para fazer o valor mínimo em saúde e em educação passam a ser contabilizados os valores de aposentadoria e pensão. O que retiraria no caso da saúde, imediatamente ano que vem, mais uns 10 bilhões da saúde. Então, ao todo, você já teria uns 20 bilhões a menos na saúde, né? E, Bruno Lindbergh, deixa eu só fazer mais uma perguntinha. E está também no texto aquela proposta de juntar os gastos de saúde e de educação, ou seja, somaria a obrigatoriedade da aplicação, mas pode jogar mais para a educação e menos para a saúde. Está isso no texto também? Exatamente. Isso também está previsto no texto, né? Porque em vez de você ter um compromisso em gastar um valor mínimo em educação e um valor mínimo em saúde, e isso tem que ser feito porque nas duas áreas o Brasil ainda está muito aquém daquilo que se espera, né, das suas metas, da garantia de atendimento universal de qualidade,
Ele junta os dois pisos e isso também não deixa de ser uma reação à emenda constitucional 95, porque o que está acontecendo? A União reduz as despesas de saúde, repassa menos aos estados e municípios, e em vez dela financiar ou cofinanciar a saúde e a educação, ela diz que os estados e municípios podem se virar fazendo um juntadão das duas áreas e gastarem como quiserem. Então você pode desfinanciar, por exemplo, a educação para repassar recursos para a saúde. Em vez de aumentar os recursos para essas áreas, você desfinancia uma para financiar a outra. Ô, Bruno, deixa eu entender sobre educação e saúde. De fato, se entrar a previdência na educação e saúde, hoje o município, o prefeito tem que investir 25% do que é arrecadado em educação e 18% em saúde. 15. Se entra a previdência, se entra em 15 em saúde. 18 em educação e 15 em saúde. Os municípios têm que fazer... É que é diferente, eu acho que você está confundindo com o Estado, mas tudo bem, eu achava que era 25%. Eu fui prefeito, talvez não esteja... Não, você falou município? Desculpa, perdão. Exato. Aí o que acontece? Então, você tiraria o da Previdência, ou seja, você vai cair muito, o que é obrigado a investir na educação e na saúde. É dessa forma que a educação e saúde de municípios e estados serão afetadas? Ou tem outra forma? Outra questão que retire recursos da educação e saúde de estados e municípios? Porque eu acho que isso é que vai ter um impacto mais forte na vida das pessoas. Claro. Nós estamos desmontando o que já é precário de saúde dos municípios e estados, estamos desmontando a rede pública estadual. Então, eu queria que você se ativesse mais a esse tema e explicasse detalhadamente para a gente. Eu acho que a gente poderia detalhar as perdas para educação e saúde em 4 pontos específicos, né? Primeiro, a redução que a gente já falou aqui de 25% na folha salarial com redução de jornada, no caso, sobretudo, dos estados e municípios, é uma redução na ponta do serviço público, porque são as pessoas que são servidoras e estão lá trabalhando nas unidades de saúde, estão trabalhando dentro da sala de aula e assim por diante. Então, isso é um efeito enorme, né, na disponibilidade ali na ponta para o serviço. O segundo é esse que a gente já falou, porque realmente está no texto a previsão de que os gastos com aposentadoria e pensão passam a ser considerados em educação e saúde. Então, na prática, você pode gastar menos em educação e saúde, porque você pode usar esses valores para fazer aquele gasto mínimo obrigatório. O terceiro ponto é esse da desvinculação de receitas, porque isso é muito, muito claro no caso das receitas do petróleo. Os royalties, você tinha 75% aplicados necessariamente em educação, 25% necessariamente aplicados em saúde, para todos os entes, União, Estados e municípios. E essa vinculação se perde, né? E o texto lá diz, além dele extinguir o fundo social, o texto lá diz que você pode abater a dívida pública com esses recursos quando eles não são utilizados de um ano para o outro, né? Lembrando que a extinção do fundo social significa a extinção de um fundo que previa 50% dos recursos para educação. Então, esse é um outro canal pelo qual a educação e a saúde vão ser muito impactados. E, por fim, o quarto dispositivo seria esse da combinação, né? Não teria mais um piso para cada setor. Na verdade, o prefeito ou o governador, digamos assim, passa a escolher que área ele financia. Ele desfinancia uma para financiar a outra. Então, eu acho que esses 4 dispositivos, detalhadamente, mostram um impacto enorme para a saúde e a educação, que, repito, aqui não é só um ajuste fiscal. Aqui é uma restrição fiscal tamanha que vai obrigar a rever a maneira como o sistema funciona, deixar de ter um SUS universal, deixar de ter um sistema de saúde que atenda a todos e a todas, né? Que com todos os seus problemas, ainda assim ele garante vacina para todo mundo, vigilância sanitária e assim por diante. Agora, Lindbergh, deixa eu falar uma coisa. Primeiro, eu acho que essa questão da educação, do Fundo Social, eu sabia no geral, eu li o que pude hoje de manhã sobre isso, né? Sabia no geral essa questão dos fundos. Para mim não estava claro que, em especial, ele extingue o Fundo Social. Não estava claro. Lindbergh, isso vai cair como uma bomba na área da educação. Você que sempre diz que a juventude, os estudantes que vão se mobilizar, a hora que os estudantes perceberem o que é que está contido nessa medida, talvez a gente tenha assim, um renascimento, a reorganização daqueles movimentos iniciados lá em maio desse ano. Espero que assim seja. Agora, uma outra questão que eu acho.
Acho que nós não podemos cair na armadilha desse governo, do Bolsonaro e do Guedes. Não podemos. Na reforma da Previdência, nós caímos na armadilha deles. E qual foi? Eles mandaram uma proposta draconiana e ela foi sendo enxuta. Chegou no final, eles aprovaram um monte de maldade e parece que fizeram um monte de concessão. Por exemplo, Lindbergh, você viu que no texto tem o seguinte, tem um item lá que servidor público ele não pode ter filiação partidária. Se ele der, isso é impossível. Ele quer que a gente fique batendo boca com isso. Esse negócio mesmo, viu, Bruno? Esse negócio dos aposentados. Isso não vai ficar. Ele quer que a gente fique batendo boca com isso. Pode, né? Isso ele vai tirar. É igual o BPC. Lembra que a gente falava do BPC? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar isso, esclarecer desde já, porque nós vamos entrar numa guerra de informação. Nós vamos entrar numa guerra de informação e nós temos que nos preparar para essa guerra. Hein, Linde? Não, é isso, Vanessa. Eu acho gravíssimo porque o impacto que isso vai ter na vida real das pessoas é gigantesco. Porque nós estamos falando da educação pública estadual e municipal, do sistema de saúde estadual e municipal. Aqui, tanto a educação e a saúde vão perder. E você desmontar isso embaixo é muito grave. Agora, Vanessa falou uma coisa, ele está mexendo na caixa de marimbondo. Vai mexer com tudo que é professor, com estudante dessa rede pública que existe aí no país. O projeto é um projeto muito radical. Eles querem... É um projeto à la Pinochet lá no começo. Né? É um projeto de desmonte total, de entrega de todas as empresas estatais. Né? É um projeto em que o trabalhador não vai ter direito algum, não vai ter direito à aposentadoria, a direito trabalhista, querem acabar com a justiça do trabalho e vão colapsar os serviços públicos. Uma política de austeridade que não existe paralelo no mundo. Não existe nenhum país do mundo que esteja fazendo algo como a gente. Quando a gente tem que fazer o contrário. O Bruno Moretti aí falou. Agora está proibido aumentar salário mínimo. Proibido. Acima da inflação, né, Bruno? Sim. Né? O que significa congelamento do salário. O Lula aumentou o salário mínimo, Lula, de 77% acima da inflação. Esse foi um dos fatores mais importantes, a repercussão disso para a Previdência, para criar esse grande mercado de consumo de massas que foi criado no país. Eles estão destruindo. Só que isso, uma hora, vai explodir. Ô, Bruno, eu sei que você acompanha muito de perto a questão do tema das privatizações. Eu queria que você falasse o que é que saiu hoje sobre a Eletrobras, Casa da Moeda, e falasse também um pouco do resultado da sessão onerosa. Claro. No caso da Eletrobras, né, eles já haviam indicado, a rigor, o governo Temer tentou tocar aqui a privatização da Eletrobras e houve muita resistência. É um projeto que, a rigor, ele não só privatiza o nosso sistema elétrico, como a própria gestão hídrica do país, né, entrega os nossos rios à iniciativa privada, é um recurso estratégico e ninguém no mundo que tem na energia hidrelétrica sua fonte principal entrega para o setor privado, porque essa é uma fonte estratégica para qualquer país. Então, o que eles fizeram foi reencaminhar o projeto com um modelo um pouco diferente, mas também, né, o principal está ali, que é a previsão de que o setor público, né, já não será, a União já não será a controladora da Eletrobras. Na prática, estão propondo privatizar a Eletrobras com consequências aí, né? A gente já viu em vários locais específicos em que houve privatizações, por exemplo, em Goiás, né? Ela foi sucedida de aumento imediato da tarifa quando houve a privatização da CELG, então os efeitos realmente são muito ruins, né, para o país. Vamos ver se a gente de novo consegue segurar esse projeto. E a questão da Casa da Moeda, eles estão mandando medida provisória porque ela não entraria naquele conceito ali do governo, da decisão do Supremo, né? Porque ela não seria uma subsidiária, uma controlada, portanto precisaria de uma legislação específica, né? A não ser que eles aprovassem aquela lei delegada lá que poderia
promover aí de vez as privatizações sem nenhum controle pelo Congresso Nacional. No caso último que você questionou, da cessão onerosa, né, a meu ver, o resultado do leilão mostra perdas potenciais para o país muito grandes, né? Perdas assim em termos de centenas de bilhões de reais nos próximos anos. Foram 4 áreas da cessão onerosa, 2 dessas áreas foram arrematadas, ambas pela Petrobras, uma delas em consórcio com os chineses, por sinal isso é curioso, né? Os chineses têm uma visão estratégica fortíssima e cada vez eles entram mais no nosso pré-sal, porque eles entendem a importância estratégica desse bem chamado petróleo, dessa commodity chamada petróleo, e as outras 2 áreas, a licitação foi deserta. Não é? Então, aquele bônus de assinatura do qual se falava de 106,5 bi, ele, na verdade, só alguma coisa em torno de 70 bi vai ser arrecadado. A gente precisa aguardar para ver se, por exemplo, essa licitação deserta significará, por exemplo, revisar os termos para diminuir ainda mais os recursos que as petroleiras têm que pagar à União. O que eu chamo a atenção aqui é o fato de que não houve nenhum ágio no leilão, né? Então, qual é a proposta, então? Qual foi a proposta apresentada por barril, petróleo, ou seja, com quanto por cento, a partir do início da exploração, quanto vai ficar para o Estado e quanto vai ficar para a empresa, as empresas? O que acontece? A gente vem fazendo essa crítica, né? Vocês mesmos fizeram muito, enquanto senadores, essa crítica aqui de que os leilões do pré-sal desde o Temer, e isso continuou agora sob o governo Bolsonaro, tem excedentes em óleo mínimos muito baixos. O que são esses excedentes em óleos? O contrato, o edital diz assim, olha, você precisa entregar do seu lucro em óleo uma parte mínima para a União. Essa parte mínima é muito baixa, né? Quando você olha como são áreas muito valiosas, as do pré-sal poderiam estar aí com 50%, 60% de óleo lucro previsto mínimo, e em média, para essas áreas da seção onerosa, o óleo mínimo é de 24%, ou seja, os contratados podem ficar com quase 80% do lucro e a União ficaria só com 24%. Em alguns momentos houve ágios fortes, ou seja, as empresas ofereceram mais. Nas 2 áreas que foram arrematadas hoje, na verdade foi arrematado só o percentual mínimo mesmo, né? Não teve ágio nenhum, o ágio foi 0. Então, se você faz, por exemplo, uma conta de que pelo risco baixíssimo das áreas, como são áreas muito valiosas, com pouco risco, poderia ter um óleo lucro aí pelo menos de 50% para a União, ou seja, o lucro ficaria meio a meio, metade para a União, metade para as empresas no mínimo. Essa perda de 24% para 50% é alguma coisa assim, de 300, 400 bilhões de reais, entende? Então, realmente, o dia de hoje é um dia muito triste, porque você arrecadou 70 bilhões em bônus e deixou de arrecadar centenas de bilhões de reais, que, repito, fazendo uma vinculação entre os 2 temas, abasteceriam o fundo social, né, que financiaria políticas de educação e saúde. Mas esse fundo social, como a gente já falou antes, a proposta de extinção dele na PEC emergencial aí, ou do AI-5 econômico do ministro. Bruno, eu estou convencido que esse golpe, uma das causas do golpe foi o pré-sal brasileiro, né? E eu não tenho dúvida que essa entrega toda que está sendo feita se justifica por isso. Vanessa, eu quero agradecer aqui a Cíntia Leite, que está moderando aqui o chat, que a gente foi alvo aqui de um ataque. Você foi alvo, eu li aqui. Eu li, Lindiberto. Você da gente, né? Fui alvo de um ataque aqui deles, eles entram com robôs, você vê a velocidade que eles entram, né? Faziam referência até aquele fake news que fizeram contra mim. Não, eu vou ler aqui, Lindiberto, eu vou ler para vocês verem o absurdo. Inclusive, você pode já incluir isso. Você sabe no processo. Eu vou isso na justiça, deixa eu te contar. Sim, você ganhou já, eu estou sabendo. Mas deixa eu ler, você explica. Não, deixa eu ler. Deixa eu ler aqui. Primeiro, eles se apresentam como Brasil acima de tudo. Aí diz assim, ex-senador pelo PT, Lindiberto Farias, é flagrado comprando drogas no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. Primeiro, Vanessa, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, eu fico revoltado com o preconceito desse pessoal com favela. Eles fizeram fake no vídeo, não tinha nada. Tinha um bolsonarista discutindo comigo, eu respondendo. Aí eles fazem um texto, ex-senador flagrado comprando drogas. Quando você vai ver no vídeo, não tem nada. Aí foi bacana, porque o Fato, os boatos, aquele Lupa, todos fizeram aquele cheque, foram ver que lá eu estava junto com a Benedita da Silva numa atividade política lá no Vidigal. Agora o bom, Vanessa, agora é o seguinte, já ganhei 2 ações
tanto contra um jornal, que é um jornal desse fake do Bolsonaro, que dissemina fake news, que eles têm que tirar a matéria ou pagar R$ 5.000 por dia. E agora uma decisão também com o Google, que tem que tirar tudo do ar. Agora eles estão assim, pessoal. Aí eles tentam pegar alguma coisa para virar o jogo, né? É impressionante essa indústria deles de mentira, de fake news. Eu acho, Vanessa, que essa questão, se a gente não tomar cuidado nessa próxima eleição, vai ser pior ainda do que a eleição de 2018. Porque eles agora têm a máquina, eles estão com a estrutura financeira. Eu vi esse fake news que fizeram contra mim, e um dia eles soltaram na segunda. Na terça-feira eu fui andar no centro do Rio, todo mundo tinha visto. E nós, da esquerda, temos que fazer uma coisa. Eu estou tentando fazer isso aqui no Rio de Janeiro. Sabe o que é? Construir redes. Para, na hora que a gente tiver que desmentir um fake news, para que as coisas se espalhem também. Porque o que me angustiou nesse caso contra mim foi que eu fiz um vídeo desmentindo, explicando. Só que o vídeo não rodava. Eu encontrava as pessoas diziam, eu não vi o seu vídeo, mas tinham visto o outro. Então, essa é uma indústria de fake news, de mentiras, que eles tentam fazer, inclusive para abalar pessoalmente. É que nós somos acostumados à luta, né, Vanessa? Não nos intimidamos com tudo isso. Mas o que eles querem é isso. Agora, veja bem, quererem prender a presidenta Dilma, um delegado da Polícia Federal, ter a ousadia, num caso em que a Dilma nem era investigada, Bruno Moretti. E você aqui pode dar palpite político também, Bruno, aqui nesse debate. A Dilma nem era investigada. Eles queriam, no meio dessa situação, há 2 dias do julgamento do Supremo do presidente Lula. Olha que coisa. Esse golpe não acabou, a gente está vivendo um processo. Eu espero que o povo se levante para a gente tentar derrotar esse golpe, mas esse golpe não acabou. É um processo que começou com a cassação da Dilma, mas deu passo à frente com a prisão do presidente Lula e a eleição do Bolsonaro. Foi um processo que teve em conjunto. Eu queria colocar um tema aqui. Amanhã é o julgamento, Bruno. Queria que você falasse, Vanessa, do Supremo Tribunal Federal sobre prisão em segunda instância. Se tiver uma maioria de 6-5, para que a prisão só aconteça, como diz a Constituição, artigo 15, inciso 57, que é cláusula pétrea, a prisão só pode acontecer depois do processo ter transitado e julgado, ou o presidente Lula sai dessa prisão injusta. Qual a expectativa de vocês? Porque há 15 dias atrás, Vanessa, parecia que a situação estava melhor para a gente, não? Tem uma pressão muito grande em cima deles, do Toffoli. Eu queria que vocês fizessem uma análise sobre esse julgamento do Supremo amanhã, que é decisivo. Porque se tem uma vitória de 6-5, ao que está escrito na Constituição, que é o que devia valer, o presidente Lula sai. E uma saída do presidente Lula, nesse contexto, muda o jogo. Nós voltamos a ter um camisa 10 que fala e o povo escuta, que pode falar de emprego, que pode ser o contraponto, Bruno, a esse pacote aí do Paulo Guedes. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esse julgamento de amanhã. Vai, Bruno. Não, eu acho até que assim, a vinculação entre as duas áreas, né, a discussão jurídica e a discussão econômica e fiscal, até isso foi relatado aí nas falas de pessoas importantes do governo, né, ou que giram em torno do governo, é que realmente, assim, diante do aprofundamento, não é, da desigualdade. Hoje o IBGE voltou a publicar um dado de que a pobreza extrema aumentou em 2018. Em 2019, os dados da PNAD mostram que a desigualdade de renda do trabalho bateu recorde, né? Quando você aprofunda esse modelo que eles aprenderam lá no Chile da década de 70, ainda que tardiamente, acontece o que aconteceu no Chile, né? Quer dizer, menos serviços públicos de saúde, educação, mais desigualdade de renda, mais pobreza, menos emprego. Então, o Estado penal vai se avolumando, né? Ele vai se manifestando com mais
com mais clareza. Tanto é assim que nessa PEC emergencial, todos os servidores de saúde, educação, etc., poderão perder, né, 1/4 do seu salário por um longo período de tempo, mas os agentes, digamos assim, desse aparelho repressivo e fiscalizatório ficariam com seus salários preservados. Então eu temo, né, que esse Estado penal se agigante ainda mais no Brasil, e se a sua faceta políticas públicas, sociais diminua, esse Estado penal acabe virando um Estado, digamos assim, nesse ponto máximo, né? E eu acho que esse é o risco que a gente corre, tanto maior quanto piores forem os resultados sociais e econômicos desse modelo. Olha, sobre o julgamento de amanhã, eu quero dizer que eu mantenho, viu, Lindbergh, eu mantenho a minha mesma expectativa. Olha, para falar a verdade, eu achei que a pressão ainda ia ser maior, viu, Lindbergh? Eu achei que a pressão ia ainda ser maior. O que não foi maior, porque eu acho que esse pessoal também não está com uma bola tão cheia assim, não, viu? Esse caso do Bolsonaro mexeu muito, e hoje é importante que se leia uma matéria sobre isso no jornal Folha de São Paulo. O jornal Folha de São Paulo, de forma assim, bem simples, didática, coloca as várias interrogações que têm que ser respondidas em relação à investigação da morte da Marielle, não é? E a busca pela Casa 58. Então, Lindbergh, eu acho que, claro, que pressão há, houve os parlamentares que você colocou, ameaças na internet, mas eu creio que a decisão por lá deve estar mais ou menos consolidada. Ainda continuo com aquela dúvida em relação à terceira via, né, em relação a um final pactuado, de não esperar o trânsito em julgado, que você levanta muito. Mas essa é a dúvida, Vanessa. Essa é a dúvida. Isso aqui essa é a dúvida, porque isso é uma derrota. Não, mas eu acho que não, porque, veja, aquela medida que o Toffoli tomou, impedindo a prescrição dos casos, ou dificultando muito a prescrição, eu acho que isso também deve ter acomodado um pouco as opiniões. Eu mantenho a minha boa perspectiva para amanhã, espero que a gente eu também espero. retome isso. Você já pensou, Lindbergh, o Lula, assim, solto, livre, falando desse pacote, a desgraceira que isso vai representar para o nosso Brasil? É por isso mesmo. Eu sei que é uma coisa tão grande ter Lula fora, falando com o povo, reorganizando as nossas tropas, né? Voltando a dar esperança para o país. É por isso mesmo que eu fico inseguro. É que eu sei que eles sabem disso, né? Agora, eu confesso também, Vanessa, se você for perguntar, aqui é torcida, viu, pessoal? Não é? Tem alguns amigos meus que, puxa, mas que ilusão com a justiça. Eu não estou nisso, mas a minha torcida, eu tenho uma sensação mais para positivo amanhã do que para negativo. Entendeu? Eu estou nessa, não sei se é uma vontade tão grande de reencontrar o presidente Lula, de estar convivendo com ele, de ver ele falando sobre o Brasil. Porque, vamos falar a verdade, Vanessa, olha, Ciro Gomes, o que seja, ninguém no Brasil tem a capacidade de Lula de falar com esse povo. E eu acho que uma das primeiras coisas que o Lula tem que fazer quando sair, Lindbergh, é buscar, assim, juntar os cacos, sabe? Da esquerda, unir todo mundo. Eu acho que ele tem essa capacidade também. Mas, Lindbergh, deixa eu lhe dizer uma coisa sobre esse negócio do pré-sal. Ontem, você não estava aqui, a gente conversou com o Siqueira. E ele lembrou, ele já tinha falado isso numa participação anterior, viu, Bruno? Que eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre o caminho que o Brasil escolhe a partir da descoberta dessa que foi a maior descoberta do mundo nos últimos 30 anos, que foi a descoberta do pré-sal, né? Você veja, todos os meios de comunicação estão dando essa reserva, só essa desses campos, ela é maior do que a reserva da Noruega e do Reino Unido. Então, olha o tamanho dessa riqueza, olha o volume do que nós estamos falando. E ele deu o exemplo, olha, lá no passado, quando a Noruega também descobriu o seu petróleo, ela usou essa riqueza para desenvolver o país, para diminuir as desigualdades, e hoje, do mais pobre, passa a ser um dos países mais ricos da Europa, a Noruega. A Nigéria, que tinha também descoberto a mesma, uma quantidade grande de petróleo, também estava entre esses dois caminhos. O que fez? Contratou empresa privada, multinacional, e está lá, o povo mais empobrecido do que antes, não é, Bruno? Sim. E nós nos inspiramos da Noruega para fazer o fundo social aqui, né, Bruno? E eles agora, Lindbergh, fazem o quê? Acabam. Nos colocam no caminho da Nigéria.
Pois é, que no fim das contas, quando a gente olha para a comparação internacional, casos bem-sucedidos como esse da Noruega, na verdade, você conta com uma alta participação do Estado, não é, na renda do petróleo, ela fica com uma boa parte e converte essa renda em ciência e tecnologia, educação e assim por diante. No nosso caso, que está tudo isso somado, que nós estamos aqui considerando, baixos excedentes em óleo, uma questão que hoje a gente não falou, mas falou em outras oportunidades, as petroleiras com aquela MP 795 que vocês tanto combateram, praticamente não pagam imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, porque, vejam, são poços riquíssimos, então eles têm receitas muito elevadas, né, considerando que eles já estão explorando. Só que na hora de fazer a base de cálculo para pagar o imposto, eles podem abater uma série de coisas que a lei permitiu, podem abater integralmente aquilo que eles aplicaram. Então, eles, inclusive, muitas vezes colocam como tendo prejuízo contábil, por incrível que pareça. Quanto entra, então, de imposto de renda, que é o que vai abastecer o FPM? O FPM entra zero, né? Então, eles realmente exploram o pré-sal a custo zero. E pior, né, com redução pela metade dos índices de conteúdo local. E quando você olha a indústria naval, que já empregou mais de 80 mil pessoas, está empregando menos de 30 mil hoje. Então, todas essas questões consideradas, o que a gente vê realmente é que nós estamos muito distante do caso norueguês, que foi a inspiração, né, inicial, mas que uma parcela muito pequena da renda petrolífera ficará para o Estado e para fazer políticas públicas. É realmente um desperdício de uma riqueza que poderia mudar os índices de desenvolvimento do Brasil. Ô Bruno, tem o Salomão Cavalcante aqui perguntando sobre a privatização dos Correios. Porque hoje a gente teve sessão onerosa, né? Uhum. Hoje nós tivemos o anúncio da privatização da Eletrobras, né? Tivemos também uma medida provisória que acaba com o monopólio da Casa da Moeda. Nem a nossa moeda mais... Vanessa, tem gente ligando aqui atrapalhar, eu estou fazendo no celular. Nem a nossa moeda mais vai ser feita aqui, por empresa pública. Nós podemos comprar a nossa moeda fora do país, por empresa estrangeira. Isso abre espaço, Lindbergh, me tira uma curiosidade, isso abre espaço também para pirataria, para produção sem controle? Aumenta esse perigo? Eu acho isso difícil, né, Bruno? Eu acho difícil. Mas eu queria que o Bruno respondesse essa tua pergunta e falasse também dos Correios. Claro. No caso dos Correios, né, eles vão precisar, né, em princípio, a gente até já conversou sobre isso, para aquilo que é monopólio da União, que é a parte, digamos assim, mais tradicional do Correio, né, a questão postal, eles precisariam de uma PEC tirando esse monopólio da União para privatizar. Para as outras áreas, eles precisariam realmente de um projeto de lei, né, que parece que o governo já se decidiu por encaminhar, né, já estaria ali o Correio entre aquela lista das empresas a serem privatizadas. Ainda há um risco adicional, não é, que com aquela decisão do Supremo de que subsidiárias controladas poderiam ser privatizadas sem licitação e sem autorização do Congresso, sem uma lei, então eles poderiam criar ali uma subsidiária, uma controlada, colocar ativos ali dentro e vender sem sequer, não é, pedir autorização do Congresso Nacional. Se a gente olhar direitinho, é mais ou menos isso que eles estão fazendo com as refinarias da Petrobras, né? Constituem subsidiárias, colocam os ativos lá e assim a decisão do Supremo, que já foi muito ruim, porque ela na verdade permitiu a venda do patrimônio público independente das suas consequências econômicas e sociais, sem autorização do Congresso, pior ainda mais porque eles poderiam fazê-lo por atos administrativos sem precisar de projetos de lei, né, sem precisar da autorização do Congresso Nacional. Em relação à Casa da Moeda, é possível, né, que haja algum risco nesse sentido, a gente precisaria examinar, mas é isso que o Lindbergh falou, né, o que é ilustrativo aí é que sequer a produção da nossa moeda seria a obra do Estado brasileiro, né, realmente você fica nas mãos do setor privado para praticamente todos os setores da economia, os mais estratégicos como esse, né? O que a gente tem que dizer, e alto e bom som, Bruno, é que quem comprar essas empresas sabe do risco, que eu acho que todos nós da esquerda devemos dizer, que no governo popular nós vamos ter que trabalhar a reestatização dessas empresas.
Eu acho que isso é fundamental para passar em segurança. Inclusive, é uma privatização criminosa, né? Vanessa, amanhã você vai estar com problema de horário. Você viaja às 12h20. Só que amanhã a gente vai ter que estar aqui no programa. Vou tentar achar, viu, Bruno, alguns advogados, porque amanhã a discussão toda é em cima do julgamento do STF. Eu vou procurar o Gabriel e você procura outro. O ideal é você com 2 advogados, viu, Lindbergh? Eu vou procurar o Gabriel. Porque amanhã o tema todo é esse, entendeu? E eu acho que foi bom a gente ter trazido o Bruno hoje aqui, porque esse pessoal está com estratégia. Quer ficar arrumando espuma o tempo inteiro, e o Paulo Guedes vai fundo. Uma agenda ultra radical. É uma política de austeridade que eu volto a dizer, nenhum país do mundo está fazendo. Vai levar esse país a uma pobreza, a uma desigualdade que vai explodir em algum momento. E Lindbergh, ontem, não sei se você ouviu, eu ouvi alguns telejornais, a fala do presidente do Senado Federal, senador Alcolumbre. Senador Alcolumbre dizendo que isso que o Guedes foi entregar lá e o Bolsonaro, que eles foram pessoalmente entregar esse pacote, essas emendas, né? E que isso foi algo já concertado entre executivo e legislativo, porque essas são as propostas, as reformas emergentes que o Brasil precisa para voltar a ter emprego, para acabar com a desigualdade social, para construir um país mais justo. Eu não acreditei no que eu estava ouvindo, gente. Eu não acreditei, porque é exatamente o inverso de tudo isso. Por isso que eu digo, Lindbergh, nós vamos entrar numa guerra. Eles vão esse Davi é fraco demais. Pelo amor de Deus. Mas eles mesmo vão. O Guedes falando, parece o Guedes, assim. tudo bem. É a modernidade. O senador com ele não entende as coisas. Mas é uma coisa assim, impressionante, viu? Olha, Lindbergh, já são meio-dia, 11h13:08. Vamos lá? Valeu, Vanessa. Bruno Moreira. Obrigada, Bruno. Você é ótimo, viu, cara? Muito bom. Valeu.